Depois de Gabigol, mais um jogador do Flamengo pode ser suspenso. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de terça-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começaram a assistir? Já deixa o like, por favor. Não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos em primeira mão e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça, ajuda no nosso crescimento e é muito gratificante para o nosso trabalho. Então, vamos para a notícia, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Estou gravando esse vídeo agora às 18 horas e 6 minutos, assistindo o jogo da seleção brasileira com a seleção espanhola, a seleção brasileira perdendo de 1-0. Um início aí de jogo que a seleção espanhola estava dominando 65% de posse de bola, agora deu uma equilibrada, né? São ali o que? 32 minutos do primeiro tempo. Então vamos passar aqui para as notícias, porque tem reviravolta no caso Gabigol. Mas antes de falar de Gabigol, o elenco do Flamengo se reuniu hoje no CT do Urubu para o segundo dia de treino após a folga, com foco total no jogo contra o Nova Iguaçu, que acontecerá no sábado, dia 31, às 17 horas, no Maracanã. Né? A novidade de hoje é que Gerson que voltou a treinar, mas não com a equipe. Gerson que está tendo uma boa recuperação aí após a retirada dos pontos, a retirada do catéter. Ele está fazendo os trabalhos leves na academia. Segundo informações que eu obtive, ele já fez até alguns trabalhos leve com bola. Vai ser aquele retorno graduativamente assim, para os campos, né? E logo, logo o Gerson estará aí treinando com seus companheiros, né? Então, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre Fabrício Bruno aí que jogou muito, né? Pela seleção brasileira, já tinha despertado o interesse de clubes europeus, clube da Arábia Saudita, e agora o Flamengo aí para segurar o atleta, o que o Flamengo fez? Na virada do ano aí, na virada de 2023 para 2024, renovou o contrato de Fabrício Bruno para poder evitar os assédios. Eu vou trazer aqui para vocês, ó. Fabrício Bruno está disposto a aceitar propostas de times da Europa de jornalista. As boas atuações do zagueiro pelo rubro-negro, inclusive, chamaram a atenção de times europeus. Sabendo do assédio, camisa 15 do Mengão já se mostrou disposto a aceitar uma proposta vinda do velho continente. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrício Romano, excelente jornalista, conceituadíssimo, conhecido mundialmente, ele diz que Fabrício Bruno está aberto para se mudar no próximo verão à Europa. É importante frisar que em janela de transferência recente, o nome do zagueiro do Flamengo foi consultado por equipes da Inglaterra, da Itália e da Arábia Saudita. Na busca de se resguardar com possíveis investidas por Fabrício Bruno, o Flamengo tratou logo de estender o vínculo com o zagueiro. Desse modo, no final de 2023, o defensor teve o contrato renovado com o Flamengo em um aumento de salário, né, para poder... que o desejo dele, do staff dele, era que se transferisse para o futebol europeu já nessa janela de transferência do início do ano. Flamengo, sabendo das competições que tem pela frente, deu uma segurada, conversou com ele, conversou com o staff dele e acertou aí a renovação de contrato. 2-0 Espanha, aos 35 minutos e 55 segundos do segundo tempo. Vai ser chocolate, hein? Vai ser chocolate. Então, é isso aí. Fabrício Bruno está sendo assediado por clubes do velho continente e vamos ver o que vai acontecer na próxima janela de transferência, sabendo que ele só sai do Flamengo pela multa rescisória, né? Agora falar aqui sobre Flamengo e Nova Iguaçu no sábado. Início das vendas de ingressos para a ida do final do Carioca tem baixa procura, meus queridos e minhas queridas. Apesar do início das vendas na segunda-feira, a procura ainda não está grande. Para os sócios torcedores, a venda dos ingressos se iniciou na última segunda-feira, dia 25. Apesar da propriedade aí do título de sócios torcedores,
poucas exerceram para garantir um lugar no jogo de ida da decisão. O mapa dos disponíveis para compra segue completo conforme verificado pela nossa equipe, até amanhã desta terça-feira, dia 26, né? Todos os setores ainda estão disponíveis e o mapa do espaço disponível para os torcedores aparece sem espaços, apenas com setores fechados. Oeste superior, a parte do setor sul, a imagem mostra que a procura inicial ainda é baixa, há tempo suficiente para esgotar, mas causa surpresa, já que os jogos do Flamengo costumam ter alta procura de ingresso e esgotamento relâmpago. É isso aí, ó. A venda de ingressos para o público geral ainda não começou, tendo início às 16 horas dessa terça-feira, ou seja, agora, quando eu estou gravando essa matéria aqui, já abriu a venda para o público geral, que foi às 16 horas. A tendência é que, com a maioria da torcida tendo acesso aos ingressos, o volume de venda aumente e os bilhetes sejam esgotados. Prestem atenção. Primeiro jogo da ida, né? Flamengo vai ter um jogo importantíssimo aí pela Libertadores da América no dia 2 de abril. Né? Os preços dos ingressos caríssimos elitizaram o futebol brasileiro. Ah, mas PQD, 140 inteira e 70 meia. Pô, agora vamos colocar. Quanto é o salário mínimo? R$1.300? Olha só, é mais de 10% do salário mínimo. Porque nem todo mundo é sócio torcedor para pagar 50%. Nem todo mundo é estudante para pagar 50%. Nem todo mundo é portador de necessidades especiais para pagar 50%. Então, assim, os valores dos ingressos estão caros. Isso está afastando os torcedores do Maracanã, está afastando os torcedores dos estádios. É isso aí que está acontecendo, meus amigos. Então, a situação é essa, né? Ou então o pessoal está se resguardando para poder comprar o ingresso do jogo de volta, que é o jogo que o Flamengo com certeza estará levantando o troféu do Campeonato Carioca e Tite estará conquistando o seu primeiro título à frente do Flamengo. Gol da seleção brasileira, 39 minutos e 17 segundos do primeiro tempo, 2-1. Rapaz, eu tô aqui gravando o vídeo e acompanhando o jogo ali ao mesmo tempo, né? Rapaz, bom, muito bom. Então, vamos seguindo aqui, né? Falar agora sobre Gabigol e daqui a pouco vamos falar sobre o jogador do Flamengo que pode ser suspenso. Rapaz, um imbróglio aí tremendo. Seguindo aqui, mole do goleiro ali, tocou no pé do Rodrigo. Rodrigo tocou por cobertura. Gol muito bonito da seleção brasileira. E agora a Espanha quase empata aos 40 minutos do primeiro tempo. Rapaz, o jogo melhorou, hein? Melhorou. Então vamos lá. O Conselho Deliberativo já trouxe isso, né? Se reuniu ontem e aprovou por unanimidade o patrocínio do Zé Delivery para os meiões. Ou seja, não tem mais espaço para patrocínio no uniforme do Flamengo. E o Zé Delivery aí evita debandada de sócios torcedores do Flamengo. Que história é essa, PQD? É isso aí, ó. Vou trazer para vocês. Na reunião para a votação do novo contrato com a Ambev na noite de segunda-feira, o diretor de marketing do Flamengo revelou aos conselheiros do clube que a Zé Delivery foi fundamental para que o clube conseguisse uma receita extra neste início de temporada. Segundo Senna, né? Diferente aí de outros anos, não houve debandada de sócios torcedores do clube após o fim do Campeonato Brasileiro. E o clube identificou que a parceria com a Zé Delivery foi o principal motivo. Cara, muito bom então, muito bom. Olha só, desde 2023, o Flamengo aí inclui o contrato com a Ambev, um acordo para que o Zé Delivery ofereça a sócios torcedores um cashback de R$50 ou a metade do valor do plano de sócio torcedor na compra da bebida. Para manter o direito a esse benefício, torcedores não cancelaram o plano de sócio torcedor no período da virada do ano, coisa que acontece costumeiramente nas outras temporadas. Coisas que aconteceram nas outras temporadas, dessa vez não aconteceu, graças a essa parceria do Flamengo com a Ambev,
agora fechando aí com um dos produtos da Ambev, que é o Zé Delivery. Chama o Zé. Rapaz. Então, mudando aqui de assunto, o prefeito do Rio de Janeiro fala sobre terreno onde o Flamengo quer construir o estádio. Eu botei esse vídeo aí na minha página Mauri de Paula Santos, lá a página azulzinha, que substituiu o antigo Orkut, né? O prefeito da capital fluminense citou a futura casa do rubro-negro ao falar do terreno na região do gasômetro. Está tendo algumas obras lá, está ficando bacana. Abre aspas. Nós estamos no terreno daqueles da Francisco Bicalho. Vão ser todos empreendimentos imobiliários. Tem até alguns que parece que vão virar meio que estádio do Flamengo. Enfim, deixa para depois. Estamos aqui, limpando esse terreno, demolindo essas áreas todas para que novos empreendimentos surjam na região central da cidade. Fecha aspas, disse o prefeito Eduardo Paes em vídeo divulgado na última segunda-feira. Eu postei, tá? O Flamengo, inclusive, já apresentou um projeto de viabilidade, né, para a Caixa Econômica Federal. Entretanto, as negociações pelo terreno, avaliado entre 250 milhões e 500 milhões, está em fase inicial. Já falei. A Caixa Econômica está superfaturando esse terreno. Uma empresa responsável por avaliar terrenos no Rio de Janeiro avaliou o metro quadrado em R$ 1.500. Esses 87 mil metros quadrados que o Flamengo quer não chega a 250 milhões. O Flamengo está querendo pagar 250 milhões. Já falei isso em outros vídeos. E a Caixa Econômica está querendo aí quase 500 milhões. Querendo meter a mão no Flamengo, né? Então, seguindo aqui, ex-jogador do Flamengo diz o seguinte: só se não existisse o Flamengo. Lucas Paquetá que falou isso, perguntado se ele jogaria em algum outro clube do Rio de Janeiro, e ele disse que não. Olha só, o meia-campista Lucas Paquetá foi revelado pelo Flamengo e muitos torcedores clamam pela sua volta futuramente. Ao ser perguntado se atuaria em outro time no Brasil que não fosse o Flamengo, Paquetá declarou ao clube carioca e estabeleceu uma condição: só se não existisse o Flamengo ou se o Flamengo não me quiser um dia. Mas eu acho que não. Risos. Eu acho que não. Acho que o Flamengo, né, não vai querer deixar ele para outro clube. Postei aí esse vídeo também. Tá muito maneiro esse vídeo, cara. Então, seguindo aqui com as informações, vamos falar agora sobre Gabigol, rapaz. Isso aí viralizou, acabou o primeiro tempo. Viralizou aí nas redes sociais. Porque houve uma reviravolta no caso do Gabigol. Muito estranho o jogador pegar 2 anos de punição por indisciplina. Porque ele não foi pego no doping, ele não tentou fraudar o doping, né? As imagens provam isso. Gabigol chegou no CT1 do Urubu por volta de 8 horas da manhã. O treinamento estava marcado para as 9. Lembrando que esse exame foi surpresa. Ele não sabia que teria fiscais lá para fazer essa coleta para antidoping. E ele começou a fazer o trabalho na academia, correto? Os outros jogadores chegaram 9 horas da manhã e fizeram a coleta. Os fiscais perguntaram por Gabigol e o doutor Márcio Tanuri falou que o jogador estava fazendo o trabalho na academia, que era para esperar pelo menos umas 2 horas para que ele pudesse fazer o exame, que poderia dar aí alguma diferença. O próprio Caio Ribeiro, né, também falou a mesma coisa na ESPN, acho que na ESPN, declarou isso, que o jogador estava lá, tem câmeras para poder provar que ele chegou cedo, tem câmeras para poder provar os horários que os fiscais chegaram para fazer as coletas, né? E aqui, presta sua atenção, um dos fiscais da equipe de testagem afirmou no julgamento que viu a urina de Gabigol saindo da sua uretra, ou seja, do seu pênis, vamos ser sinceros, no momento da coleta, descartando uma possível fraude. Lembrando que ele depois também fez o exame de sangue, que é muito mais preciso, né? Flamengo, Gabigol e sua defesa pretendem apresentar esse depoimento ao CAS, né? Além disso, a defesa de Gabigol pretende mostrar novamente as imagens das câmeras de segurança no ninho do Urubu.
Segundo o Flamengo, o atacante chegou ao CT às 8 horas da manhã e foi direto fazer exercícios musculares, enquanto a equipe de testagem chegou às 9 horas da manhã, praticamente junto com os outros integrantes do elenco do Flamengo. Pessoas que participaram do julgamento afirmam que pelo menos um dos 4 fiscais se confundiu e apresentou contradições. Uma das contradições dizia que a equipe de testagem chegou ao CT antes de Gabigol. Depois, foi dito que quando a equipe de testagem chegou, Gabigol estava na fisioterapia, estava na academia. Como já havia iniciado ativações musculares, Gabigol foi orientado pelo profissional médico, Dr. Márcio Tanuri, do Flamengo, a esperar um tempo e fazer o teste antidopagem somente depois dos exercícios. Tá? Então foi isso que aconteceu. E tem imagens das câmeras de segurança do CT que corroboram para isso. Eu não entendo por que essa punição de 2 anos. Já falei. Um dos problemas aí alegado foi a marra de Gabigol. Nós sabemos que ele é marrento. O próprio Caio Ribeiro falou que não é muito bem quisto por algumas pessoas. Inclusive, vejo muitos torcedores do Flamengo caindo de pau, falando que ele deveria ter pego aí 5 anos, deveria ser expulso do futebol e outras coisas mais. Né? Mas eu sou a favor de Gabigol e que se isso seja elucidado e que essa punição diminua. Tantos atletas aí são pegos no exame antidoping e recebem punições menores de 1 mês, 3 meses ou até menos. E Gabigol pegar 2 anos por indisciplina, que o problema dele não foi doping, foi indisciplina. Então, agora vamos falar aqui sobre o outro jogador do Flamengo que pode ser punido e ser afastado do futebol. Trata-se de Gerson, o nosso Coringa. Gerson precisará pagar 1,5 milhão para evitar suspensão. É isso aí, galera. Depois de Gabigol, o Flamengo pode ter outro atleta suspenso. Gerson, sem atuar desde março, já que se recupera de uma cirurgia por uma infecção urinária. O camisa 8 precisa pagar, segundo o GE, 1,5 milhão ao empresário Frederico Pastorelli, com quem tem litígio desde 2020. Conforme publicado pelo site, caso não honre o compromisso até o dia 3 de abril, Gerson pode ser afastado do futebol. O tempo não veio à tona. É isso aí. Nós não sabemos por quanto tempo ele pode ser suspenso, mas ele pode ser punido e pode ser suspenso. Não estou dizendo que ele vai ser suspenso, ele pode ser suspenso. Essa é uma das punições que Gerson pode ter caso não salde esse compromisso. Tudo começou em junho de 2020. O pai de Gerson, conhecido como Marcão, entrou com notificação na Câmara Nacional de Resolução de Litígio, alegando a nulidade do contrato de representação que a família tinha com a PEP Sport Management. De acordo com o pai do volante do Flamengo, Frederico Pastorelli não tinha licença para atuar no Brasil. Por outro lado, a PEP Sport respondeu com uma ação requerendo a validação do contrato. A Câmara Nacional de Resolução de Litígio entendeu que a rescisão contratual do staff de Gerson se deu sem justa causa, e intimou que o atleta pague 1,5 milhão a Pastorello. O nome do cara é Pastorello e não Pastorelli, tá bom? Então Gerson pode ser punido e pode ser afastado do futebol. Não sabemos o tempo ainda, ou seja, a bruxa está solta. Se essa decisão foi tomada em 2020, esse valor de 1,5 milhão vai ter correção. Então, quanto mais rápido o Gerson pagar isso aí, mais rápido ele fica livre da dívida e fica livre de ser punido. Então, galera, essas são algumas das informações que eu tinha para trazer na noite de hoje. Desculpa o horário. Vocês sabem, eu estou naquela correria de exame, psicólogo, justiça. Então, desculpa o horário desse vídeo, mas amanhã eu volto com o vídeo no horário mais cedo, aí, entre 16 e 17 horas. Fico por aqui, voltando a qualquer momento, com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!